3. Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos. Bem-vindo a este Evangelho no Lar, por Franklin Miguel. Estamos mais nesse encontro, né? Sejam bem-vindos, amigos aqui do INEAI. É um prazer estarmos aqui, mais esse encontro. Na semana passada a gente fez uma meditação. Teremos outra meditação neste Evangelho. Então a gente já vai buscando essa sintonia com o universo, essa sintonia com o nosso Pai Maior. Vamos buscar essa sintonia com nós mesmos, uma busca interior de nosso viver mais pleno, né? Buscando resplandecer, buscando desenvolver as nossas faculdades, as nossas capacidades que temos dentro de nossa alma, que é inspirar o viver ter mais alegria de viver, ter mais bom ânimo para vivermos e inspirarmos mais e mais nosso Pai. Vai ser esses momentos de paz, momentos de saúde, momentos nossos de reflexão, momento que vai trazer benefícios para a gente buscar essa autocura, do prazer de viver, do prazer de estarmos bem conosco, né? Mesmo. A gente vai para uma leitura, para a gente poder logo fazer nossas orações e reflexões que a gente necessita. Sempre para a gente podermos crescer, né? Buscarmos a nós mesmos nas lições que nós necessitamos. A gente vai ler a lição de número 7. Fazer uma marca para a gente não esquecer, né? Do livro, né? Recados do meu coração, José Carlos de Luca, médium. E mensagem de Bezerra de Menezes. Mais perto de Deus. Não esqueçais, filhos queridos, que a oração é o telefone de acesso direto ao nosso Pai Celestial e o meio pelo qual Ele responderá às nossas súplicas, jamais nos deixando desamparados em nossas atribulações. Inegavelmente somos do parecer que o homem que ora está mais perto de Deus e, portanto, em melhores condições de lutar e vencer. Eu vou ler mais uma. O encontro com Jesus, amigos do coração. Quando a doença nos visitar e sentirmos nossas forças combalirem, façamos uma pausa para meditar em Jesus e na sua vitória sobre a cruz, a fim de que o desalento não cabe por minar as forças que ainda nos restam. O Mestre virá ao nosso encontro e novamente escutaremos a sua voz amiga, repetindo o que dissera outrora. Tende-vos dito, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. As lições falam em orações, né? Também fala da doença. Mas a oração nos deixará a gente cada vez mais perto de Deus e ganharemos aí forças e condições melhores de lutar e vencer.
logo em seguida vem falando da doença que não pode nos visitar, né? Sentimos forças cambalearem. Façamos uma pausa para meditar em Jesus e em sua vitória sobre a cruz. Tá vendo? Jesus sobre a vitória sobre a cruz e nós na vitória sobre alguma questão que nos visita, que nos cambaleia, que é no caso as doenças, a fim de que o desalento não acabe por minar as forças que ainda nos restam. O Mestre virá ao nosso encontro e novamente escutaremos a sua voz amiga. Não vai deixar a gente sozinho, né? Vamos escutar a sua voz amiga, dizendo assim, ó, que falava, né? Tenho-vos dito, né? E outrora, para que tenhais em mim tenhais a paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa questão do bom ânimo e vencestes o mundo, um colega estava comentando, né? A gente conversando, e ele falava assim: a gente não está naquela categoria de Jesus, na verdade, ele falava. Mas a gente está trabalhando para um dia alcançar, pelo menos nos ir melhorando, né? Ou crescendo, desenvolvendo. Mas quando o mestre fala assim, ó, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo, ele está nos mostrando que a gente não vai estar sozinho. Porque realmente não vai estar sozinho, porque logo ele fala assim, ó, o mestre virá ao nosso encontro e novamente escutaremos a sua voz amiga. Então, se a gente vai o escutar, de alguma forma, essa voz amiga de Jesus vai aparecer em nosso ser. E quando ela chega, nos toca de uma forma que surge dentro da gente, dentro do íntimo nosso, uma força inexplicável de poder, de capacidade que vai nos revigorar e restabelecer a saúde plena, seja nesse momento da vida ou seja no momento da outra vida. Então a gente não vai estar sozinho nem nesta vida e nem na outra vida, nem aqui nem em passagem de outra vida, tá certo? O que está falando é o seguinte: escutaremos a sua voz. Se vamos escutar a sua voz, ninguém vai estar sozinho. O que vai depender de nós é a nossa força de acreditar nessas questões. Para a gente acreditar nessas questões, vai depender do que a gente está alimentando a cada dia de nossas vidas, alimentando nossas mentes, alimentando o nosso ser, alimentando a nossa vida com a fé, alimentando, né, com a esperança. O que a gente tem que ter certas cautelas, certos cuidados, com que a gente possa estar alimentando, porque às vezes a gente fica alimentando com pensamentos que não são saudáveis. E o que acontecerá? O que vai acontecer? Desculpa aí nessa parte do sono. O que vai acontecer no caso a gente não estar de olho nos nossos pensamentos ou nas nossas formas de vivenciar a irradiação dessas energias todas de nosso ser, de todos os nossos pontos, né, energéticos, dos canais meridianos, das energias que fluem, né, desse fluxo todo dos nossos sistemas, né, das áreas cardíacas, nas artérias, nas veias, que há todo um conjunto em nós, além desse conjunto que não é só físico, nosso sistema, né? Não é só basta apenas eu estar alimentando ou fazendo a educação física, mas eu também trabalhando esse campo energético, que se trabalha pela meditação. Então, todo esse processo que a gente vai trabalhando em nosso ser, em nossas vidas, vai nos ajudar naqueles momentos também que a gente possa ser visitados pelas doenças. Iremos lembrar daquele momento também que Jesus, naquele momento da cruz, ele venceu o mundo. E assim também a gente vai, nessa conexão, receber, nessa conexão com ele, receber naquele momento, naquela voz, essas palavras de outrora. Tendo-vos dito que nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, que nesse mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Então, assim, toda essa força e esse poder vem através dessa parte da sintonia nossa,
que a gente tem que estar trabalhando nela constantemente. Se a gente puder, se a gente der naquele momento de deslizamento dos nossos momentos, mas que eu não fique muito tempo a perder naquilo, que eu possa logo voltar a me sintonizar, me equilibrar e desligar do processo. E voltar ao processo nosso, que é crescer, que é desenvolver as nossas potências, porque sem essa conexão, nada a gente vai conseguir mesmo. Vamos conseguir só com ela, né? Então vamos para nossas orações. Pois veio o meu tempo, tá? Então, nesse momento que vamos estar em oração, vamos deixar nossa mente de uma forma que não se sintonize com outras questões, mas você mesmo verdadeiramente se entregue, porque é um exercício esse aprendizado, como ensinaste aqui, Bezerra de Menezes, nessa lição. Entrar na sintonia mesmo com o Mestre, com Deus, com as forças vitais, que possa nos erguermos, é a gente deixar a nossa mente nessa sintonia e não pensar em outras questões que estão lá fora, que é coisa que aconteceu no trabalho ou no trânsito, que acontecesse em outros lugares. Na hora das nossas orações, temos que estar por inteiro nelas. Para isso, se sua mente, nesse exato momento, sair dessa sintonia e ir para viajar para outros caminhos, não a julgue, apenas você pode persuadi-la, a mente, trazendo ela de volta à sintonia maior, que é o nosso momento com o universo, com Jesus. E assim, Senhor, nessas lições do bem, que possa nos trazer, nos instigar a ser mais ainda fortes em nossas potências, em nossas decisões. Há muitas questões a sermos realmente modificadas, há muitas questões da gente ainda desenvolver em nosso ser, a qual há lutas internas, às vezes, da mente, acaba ainda a gente não tendo aqueles propósitos, porque ainda não buscamos interiorizar mais nessas forças em nós. Mas que a gente possa desenvolver mais elas, porque a gente também precisa dessa sintonia maior com a espiritualidade, com a nossa vida maior. E assim, Senhor, que possa iluminar nossas vidas, trazendo suas bênçãos de paz. E que a gente possa trazer também nas nossas mentes, nessas reflexões que nos visitam durante os dias, a cada instante, de alguma forma tem um ensinamento para nós, que possa nos iluminar para percebermos nesses ensinamentos as reflexões que temos que ter e modificarmos aquilo que nós precisamos modificar. Então só temos a agradecer, Senhor, a bondade infinita que está sempre a nosso dispor, a paciência, e que a gente possa também crescer nessas virtudes mais dentro do nosso ser, para podermos assim lograr novos caminhos pela vida e pelo amor. E assim, Senhor, pedimos permissão para o início deste Evangelho, sobre a sua proteção e amparo. Amém. Então, o que eu acabei de falar aqui nessa oração é que a gente deve observar no nosso pensamento que, em certos momentos, a gente mesmo, na nossa mente, tem um sistema, né, que é o consciente, o subconsciente, né, e o inconsciente. Só que lá também, dentro do sistema do subconsciente, existe lá, por exemplo, se eu tenho, dentro da nossa mente tem todo um sistema. Então, nesses sistemas, eu quero fazer uma vontade de fazer academia, então vou lá me colocar para fazer academia. Mas eu coloco ali, faço ali um plano, vou lá, começo a fazer academia, mas logo eu vou parando, eu vou no primeiro dia, depois eu vou lá no segundo, no terceiro, aí daqui a pouco já vou me desanimando, já não tenho aquela vontade mais. Porque o nosso próprio inconsciente
tem alguns sistemas em nós que já faz esse ponto da gente não desenvolver. Então, às vezes, na nossa consciência não, no consciente, a gente está se colocando a planejar. Mas o consciente não está conectado com o que está no inconsciente. E o inconsciente já está gravado vários sistemas que faz o nosso sistema de procrastinação. Então, a gente não vai avançar. Veja bem, vamos botar assim. A minha vontade no consciente é de fazer lá a academia. Então, eu tenho mais ou menos cinco soldados. Mas eu tenho 95 soldados no meu inconsciente que não quer que eu faça academia. E qual que vai vencer nessa guerra? O inconsciente. Esse é um ponto, porque lá no nosso inconsciente está certas gravações, né? Que a gente vai tendo nossa forma de viver e agir, que faz com que nós, em certo momento, por mais que a gente esteja consciente destas ações ou de nossos desejos, mas no nosso inconsciente não está. Então essa conexão não existe. E por isso que às vezes há em nós mesmos essa procrastinação. Quando eu decido tomar uma certa decisão no consciente, de querer estudar, por exemplo, de querer fazer uma faculdade, de querer fazer, mas logo a pessoa tranca, logo a pessoa desiste, de querer fazer, de casar, de formar família ou não, tá? De querer todas as questões que a pessoa vai se colocar, e às vezes tem algo interno que começa a atrapalhar. Então aí que está certas questões, está ligada às nossas próprias decisões internamente do nosso inconsciente. Então tá, na nossa parte que é do consciente, existem as questões que a gente tem vontade, desejo, certo? De fazer ou de conquistar. Por isso que às vezes as pessoas falam muito, comentam muito nessa questão da pessoa sempre atrair algo que não é bom para a sua vida, ou sempre quer algo que é negativo, porque lá no seu inconsciente está aquelas ações ainda que mais predominam. E elas não estão ainda, elas não têm a ver com o sistema do consciente. É como se fosse um outro sistema, totalmente diferente do sistema do consciente. Então, do consciente que você planeja uma coisa, mas lá no seu subconsciente, aquilo lá não tem a ver com o que está lá fora. Por isso que certas questões, elas têm que ser trabalhadas internamente, lá dentro. Quando ela passa de dentro, lá dentro, ser modificada, aí sim, ela lá fora passa a ser a verdade das nossas próprias decisões. Porque as relações do consciente é totalmente diferente do que as relações dentro do subconsciente, que é outros sistemas. Isso a gente falará em outros momentos, tá certo? Quanto tempo que eu tenho aí? Já tem 18 minutos. Hã? Já foram 18 minutos. Uhum. Tinha uma lição que estava marcada aqui, agora eu não vejo ela marcada. Mas eu sei mais ou menos o nome da lição. Eu gostaria de estar lembrando aqui para a gente poder fazer o estudo. O nome da lição seria
olhar no índice aqui. Acho que está bem aqui. Isso, essa mesmo. Do capítulo 24, né? Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. O item da lição é o item: não procureis gentios. Então tá bom. No capítulo 24, então, Jesus falou bem assim: Jesus enviou seus 12 apóstolos depois de lhes ter dado as seguintes instruções: não procurareis os gentios e não entreis na cidade dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o Rei dos Céus está próximo. Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Bom, Jesus fala aqui que aos apóstolos que não procurassem nem os samaritanos, nem o povo gentil, porque eles não iam estar preparados para estar argumentando essas lições. As lições vão vir para todos, mas temos que ter o quê? Tais preparos para poder levar tais ensinamentos, não é verdade? Então vamos lá, vamos ver o que a lição fala. Em muitas circunstâncias, Jesus dá provas de que as suas vistas não se circunscreve ao povo judeu, mas que abrange a humanidade inteira. Se, pois, diz a seus apóstolos para não procurarem os pagãos, não é que desdenhe da conversão deles, é que seria pouco caridoso, mas porque os judeus que acreditavam na unidade de Deus esperavam o Messias. Estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a receber a sua palavra. Como aos pagãos faltava a própria base, tudo estava por fazer, e os apóstolos não se achavam ainda bastante esclarecidos para tão pesada tarefa. Foi por isso que lhes disse: ide e busca as ovelhas transviadas de Israel, isto é, ide semear em terreno já lavrado. Jesus sabia que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Então tá bom. Os apóstolos não tinham ainda, veja bem, a lição era para todos, mas como ainda os judeus não acreditavam na unidade de Deus, mas esperavam o Messias, eles ainda não estavam preparados, porque estavam preparados mais pela lei de Moisés e dos profetas. Mas tinha algo ainda para eles serem preparados, que levaria assim mais tempo, né? Já percebeu, já assim, quando uma pessoa tem muito fechado naquele tipo de ensinamentos, né? Tem uns que pegam assim o livro, assim, tal, o evangelho e tal, a Bíblia, ele é muito fechado naquele tipo de conhecimento ali, e a mente não se abre para outros tipos de pensamentos, né? É muito focado, é mais ou menos, talvez, sendo isso. É como se você ainda tivesse que não está ainda preparado para passar aquelas outras lições, porque a pessoa está fechada apenas naquele tipo de raciocínio. Como se diz, a ferro e fogo, né? As coisas são símbolos, mas a pessoa ainda é aquela ideia ainda ferro e fogo, né? Então é mais ou menos isso. Essas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos propagadores do espiritismo, aos incrédulos sistemáticos ou zombadores obstinados, os adversários interessados, e são para eles que eram os gentios, para os apóstolos, que os espíritos, a exemplo dos apóstolos, procurarem primeiramente fazer prosélitos entre os homens de boa vontade, entre os que desejam a luz, nos quais se encontram em um germe fecundo e cujo número é grande, sem perder o tempo com os que não querem ver, nem ouvir, e tanto mais resistirem, por orgulho, quanto maior for a importância que lhe pareça ligar a sua conversão. Mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claro, do que a um só que se compraza na treva, pois assim estaremos aumentando em maior proporção
o número dos sustentadores da causa. Deixa aos outros em paz e não é dar mostra de indiferença, mas de boa política. Tá vendo? De boa política. Então, assim, na verdade, o evangelho é para todos mesmo. Mas se trabalhar com as pessoas que estão mais interessadas em ver algo, é bem melhor, não é verdade? Que você vai conseguir propagar mais a mensagem. Chegará a vez deles quando estiverem dominados pela opinião geral e ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida à sua volta. Aí julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por impulso próprio e não por pressão de outros. Então chega um certo momento, gente, que a ideia se propaga de tal forma que aquele que não aceitava a ideia naquele momento, vai chegar um momento que ele não tem nem mais como não aceitar aquela ideia, porque ela já virou uma ideia comum de todos. E quando vira uma ideia comum de todos, você passa a aceitá-la. Mas não é pela pressão, não é nada. É porque chega um certo momento que você compreende. Isso está certo mesmo. Ou isso realmente estava certo. Naquela época eu não tinha como compreender aquilo. Opa, hoje já tem como compreender. E aceitar voluntariamente. De alguma forma a pessoa vai mudando. Porque você vai propagando uma ideia que ela é boa, que ela está trazendo benefício, e muitos vão se desenvolvendo e crescendo nela, vai chegar um momento que aquele momento não aceita, mas lá na frente ele vai acabar aceitando. Depois da ideia que são como as sementes, a ideia são como as sementes, não pode germinar antes da estação própria, nem em terreno não preparado. É por isso que ele deve esperar o tempo propício e cultivar primeiramente as que germinam, para não acontecer que as outras obtenham em virtude de um cultivo intenso demais. Na época de Jesus, em consequência das ideias acanhadas, materiais, então, em curso, tudo era circunscrito à localização. A casa de Israel era um pequeno povo. Então, a casa de Israel era um pequeno povo. Os gentios eram outros pequenos povos circunvizinhos. Hoje as ideias se universalizam e espiritualizam. A luz nova não constitui privilégio de nenhuma nação. Para ela não existem barreiras. Tem o seu foco em toda parte, em todos os homens que são irmãos. Mas também os gentios já não são um povo, mas uma opinião que se encontra em toda parte e da qual a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou sobre o paganismo. Já não são combatidas com armas de guerras, mas com a força da ideia. É interessante, né? Nas épocas antigas tudo era combatido mesmo pelas armas, né? Pela violência. Se não aceitasse ele só um outro tipo de opiniões diferentes, as pessoas eram combatidas naquela época, né? Só poderia aceitar aquelas opiniões que eles já tinham nas suas raízes. Como, por exemplo, a lei de Moisés, né? Quando Cristo veio trazendo uma nova mensagem, eles combatiam aquelas mensagens. Bom, essas lições ficou para a nossa reflexão. Mas agora a gente vai fazer uma meditação. Meu tempo aí é qual? Para a gente ver o tempo. 29 minutos? Então tá bom. Então vamos recolher nesse momento assim, para a gente fazer uma meditação aqui do nosso Evangelho. Então, bem-vindos, né, todos a esse momento da meditação. Sente-se de forma correta. Senta-se de forma de teres a coluna alongada, sem tensão. Gentilmente, você vai fechar seus olhos. Então, deixa a coluna, né, alongada, sem tensão nenhuma.
e feche os seus olhos suavemente. Faça-se um novo contato com a sua experiência da tua respiração. Faça contato com essa respiração sua. Inspira e solta. Com seus olhos fechados. A experiência da textura da respiração a tocar a ponta do seu nariz. Então, puxa o ar. Sente esse ar tocar a ponta do seu nariz. No fundo da garganta, sinta esse ar, essa textura desse ar na garganta da abertura, né? E sente na caixa torácica como se fosse um acordeão. Um acordeão é aquele instrumento de música, né? Tipo uma sanfona. Então você vai sentir essa textura do ar que vai entrar pelo seu nariz. Você vai sentir ele entrando no nariz. Você vai sentir passando pela sua garganta, enchendo sua respiração tórax lá dentro do ser, como fosse aquele instrumento de sanfona. Quando a respiração entrar, sai profundamente contínua e direciona a tua consciência, a tua atenção para o limite das sensações físicas da respiração. Faça toda essa questão, trazendo todo o seu foco nessa respiração sua. Se a mente dispersar, se sua mente for dispersar nesses instantes, não julgues. Não julgue ela. Continua a persuadi-la de forma suave para colocar a tua atenção no limite das sensações físicas. O que pode sentir da respiração? Deixa que ela enraize. Deixa que te encore aqui e agora no presente. Deixe tuas expirações se tornarem mais compridas e lentas, mas sem tensão. Deixa-as mais lentas, mais alongada a sua inspiração, mas sem nenhuma tensão, soltando tudo. Todas as tensões. Cada expiração é uma oportunidade de libertar qualquer pressão alojada no corpo. Então, cada expiração é a oportunidade de libertar qualquer pressão alojada no corpo, qualquer pressão. Assim como para libertar a energia do próprio ato de pensar, comandada por camada a camada. Então, vamos soltar tudo, camada por camada, libertar toda, até do ato de pensar. Cheio, é como, né? É como libertar o ar de um pneu de uma bicicleta, demasiadamente cheio, para que possa agarrar melhor a estrada. Levar parte da consciência para a planta dos seus pés. Então leve agora a parte da sua consciência para a planta dos seus pés. Depois, de forma mais profunda e contínua, suaviza-lhe a planta dos teus pés. Vamos visualizar-se, né, a planta dos teus pés. Relaxando a pele, relaxando os tendões, relaxando os tecidos. O
conjunto, né? Os músculos, tudo, até o osso, libertando, libertando, libertando. À medida que continuas a suavizar a planta dos pés, faz exatamente o mesmo com as palmas das mãos. Com as palmas das mãos. A planta e as palmas tornam-se cada vez mais e mais suaves. Na próxima respiração, tens a sensação de tua consciência. Surge sem esforço, como um balão de ar quente, na direção de tua cabeça física, onde estás agora a relaxar profundamente os 4 cantos dos teus olhos, derredor, como manteiga. Como no dia quente. Então, como no dia quente, toda essa parte dos 4 cantos aqui da sua cabeça relaxasse, como manteiga, né? Num sol quente, a derreter. Relaxa. Enquanto relaxas toda a região por dentro e em volta de tuas orelhas, libertando, libertando, libertando. Deixa a sua língua pousar no chão de tua boca, suavizando a língua de uma ponta a outra ponta. Relaxa essa língua, né? No chão de tua boca, de ponta a ponta. Enquanto relaxas todos os pequenos músculos ao longo da zona pélvica, períneo, região da virilha, esfíncter, e músculos, né? Libertando, libertando. Continua profunda libertação. Sente-se da sua próxima emanação, expande a tua consciência. Então, expandimos a tua consciência. Mais e mais. E vamos relaxando tudo, até os ossos do teu corpo. Soltando aquelas energias densas que estão ali presas ou alojadas em alguma parte dos órgãos do corpo. Os mecanismos, né, das artérias, das veias, da circulação, dos campos energéticos, dos campos meridianos, de todo o sistema nosso. Tudo isso com essa ajuda maior. Inspira-se luz, muita luz. Tira essa energia alojada da ansiosidade, jogando ela fora. Inspira-se paz. E dissipa aquela energia alojada das dúvidas. Da insegurança. Inspira-se realização, alegria de viver. Dispense aquelas energias alojadas.
que vos deixa sem eixos, que lhe acovarda e procrastina. E assim, nesses instantes, você agora vai libertando. Perfeito. Gratidão. Inspira e relaxa. Agora você vai voltar para onde você está agora, aí no seu lar. Mexe os seus pés, suas mãos, pode abrir os olhos e só agradecer. Esse nosso momento de relaxamento, tornou-se o nosso momento de oração, tá certo? Então só queremos agradecer nessa oportunidade, que Deus possa nos iluminar, nos abençoar hoje e sempre. Eu vejo que vocês estão bem, que sinta-se bem e gratidão. Até a próxima oportunidade. Graças a Deus.